Na sala de aula Google, a sala de aula técnico em eletromecânica, aqui em atividades, a gente vai encontrar plano de curso de técnico em eletromecânica, umas estratégias pedagógicas, conceito Scrum, um aviso para celular, colocar na apresentação, né, justificando o uso do celular nesse momento. Alguns cursos online, né, sugestões de cursos online para o aluno complementar o estudo. Uma área de professor, onde tem alguns planos de ensino já definidos. Uma área do SAEP, a gente vai estar alimentando aqui, né? E foi dividido pelas unidades curriculares, né? A primeira unidade curricular é a comunicação em multimeios, né? Algumas coisas ainda ela está estruturada, a gente ainda vai alimentar no decorrer do curso, né? Então a mecânica aplicada, que é a unidade curricular de 255 horas, elas vão ser definidas por números, né? Então, número 1, desenho técnico. Aqui vai estar o plano de ensino, situação de aprendizagem de desenho mecânico, da unidade de 255 horas, vai se utilizar 40 horas, e aqui foi definido, né, o plano, as estratégias de ensino, critério de avaliação, né? Então aqui está montado de acordo com o modelo da GED, passado nos treinamentos de MESEP, né? Realizado aí na metodologia Senai de ensino profissional. Observe o detalhe que tudo que for número 1 está associado ao desenho. O primeiro 1 sempre será o plano de ensino. Aí 1.1, produção, serão matérias, né? Vídeos. Então tem aqui 1.5. Então essa estrutura vai ao decorrer de todo o curso técnico. Então depois o próximo é cálculo aplicado. Já foi criada a estrutura, né? Metrologia. A metrologia, no caso, nós temos plano de ensino, né? Plano de ensino aqui, metrologia também vamos utilizar 40 horas na mesma estrutura aí, tá? Então nós temos metrologia, materiais, materiais também tem plano de ensino já, processo de fabricação ainda não tem, ferramentas manuais também precisa montar. E aí nós temos eletricidade industrial, tá? Precisamos criar também, que é 180 horas. Depois nós temos automação industrial 180 horas. Hidráulica, pneumática, fundamentos de pneumática, material aqui. Então, a pneumática é número 2, por exemplo, 2.1, 2.2. Componentes eletrohidráulicos, 3. No caso aqui, o controladores lógicos programáveis, vai entrar o plano aqui no número 4 e na sequência as matérias, as aulas, os vídeos. Então, o CLP já tem 4.1 e 4.2 e 4.3. Depois, segurança no trabalho. E aqui nós estamos na manutenção eletromecânica, 240 horas. É o que está o foco agora, né? Nesse semestre que estamos. Documentação técnica, tem plano, princípio de funcionamento, tipos de inspeção, já tem plano de ensino feito, análise de vibração, técnicas de desmontagem, temos plano, 5 elementos de vedação, temos plano. Ele tem 5.1 que já tem um conteúdo, né,
de selo mecânico de um treinamento que foi realizado, né, na escola de uma empresa, né? Eu e o Bira participamos desse treinamento. Elementos de transmissão, já temos planos, motores, redutores e temos mais alguns itens aqui. A ideia, pessoal, é que cada item desse seja realizado um plano de ensino, a gente chama de situação de aprendizagem. Por que está sendo dividido, né? No caso, seriam 13 planos de ensino, situações de aprendizagem. Facilita para a gente utilizar os planos, né? Ele fica por conteúdo, então fica fácil de criar situação-problema, fica fácil de criar os exercícios, as atividades. Então, não necessariamente eu preciso fazer um único situação-aprendizagem para o módulo todo de 240 horas. Então, aqui a gente está dividindo. Aqui nós dividimos ele, né? Dar os parabéns aí para o Marco Aurélio. O Marco Aurélio fez, esse final de semana a gente está trabalhando, ele fez o de manutenção eletromecânica, né? Ele fez o de eletromecânica, que é o que a gente está dando aula agora, focando, né, na ação docente que estamos ocorrendo. Então a gente vai poder escolher aqui entre as que já estão prontas para utilizar na ação docente numa possível avaliação. Planejamento e controle de manutenção. Esse aqui eu estou focando, então eu tenho aqui gestão da manutenção, que é 1.1, 1.2, indicador de desempenho, né, 2.1. Aqui já tem. Aí o que existe já de plano? Ferramentas da qualidade. Então a ferramenta da qualidade foi criado um plano. Tá vendo? Nesse caso, a carga horária é 120 horas, a unidade curricular de planejamento e controle de manutenção. E esse plano de ensino aqui, ele foi criado com 20 horas. Esse plano é 20 horas. Então tá aqui as técnicas socioemocionais, tem aqui a contextualização, né, a grade. Então, tá aqui a critério de avaliação somativo, os níveis, né, P, PA, I, né, pleno, parcial e insuficiente. Temos aqui a planilha, né, para identificar as notas. Então nós temos aqui definição, planilha, o item 6, né, foi feito por critérios. Item 7, a nota final. Né? E uma coisa interessante aqui, que nós temos aqui a de critério de avaliação formativa, que é atingiu ou não atingiu, né? E ela atingiu e não atingiu. E aqui a somativa, que é numérico, né? O nível, para a gente poder usar a tabela para ver se ele atingiu os 20%, os 20, né? Baseado nos critérios e baseado na tabela, né? A tabela que nós temos aqui, né? Logo abaixo, que é essa tabela aqui. Então esse aqui já está, um modelo que a gente vai depois adaptar. Ele já está com formativa e somativa junto, porque a intenção da formativa é você ensina um aluno a fazer e depois a somativa a gente repete o processo, né? Repete aí o processo, só que o aluno tentando fazer sozinho ali com pouquíssima intervenção ou nenhuma, o ideal é que ele nenhuma auxílio do professor, do docente, tá ok? Então estamos aqui e criei da planilhas eletrônicas. Então aqui, nesse caso aqui do plano de controle de manutenção, eles vão gerar, na verdade, 6 situações de aprendizagem, né, que a gente chama aí de plano de ensino.
7, né? Então, facilita, porque eu vou dar aula, por exemplo, no meu caso aqui. Eu vou dar aula de planilha eletrônica. Então, na planilha eletrônica, ela só vai contextualizá-la daquelas 120 horas que é a unidade curricular, eu vou utilizar 20 horas. Então, eu vou calcular custo de manutenção por meio de planilha eletrônica, avaliar o desempenho de máquinas e equipamentos, gerir manutenção de um software dedicado, socioemocionais, pensamento analítico, usar informações e raciocínio para resolver problemas, responsabilidade, prever consequências para decisões tomadas, inovação, desenvolver novas ideias na apresentação visual dos dados. Então aqui foi os conhecimentos, né? Os números estão igual o do plano de curso, o conhecimento item 7. Então vamos usar o 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 e também custo da manutenção homem, hora, materiais e insumos. Por quê? Utilizando esse conhecimento, uniu, né, um conhecimento a essa planilha, que essa planilha vai ser baseada nos custos de homem, hora, materiais e insumos. Então está aqui, ela. A gerência de Metal MEC Autopeça aprovou o plano de ação de prensa PH05 feito na SA01, mas percebeu que o controle de custo indicador de manutenção ainda é feito em caderno e papéis soltos, dificultando a tomada de decisão rápida. O gerente de manutenção precisa digitalizar esse processo imediatamente. Você precisou de uma pilha de ordem de serviço finalizada no último mês, contendo horas trabalhadas, peças trocadas e tipos de falhas. Sua missão é transformar esses dados brutos em informação gerencial confiável. Qual que é o desafio? Utilizando planilha eletrônica, você deve criar uma ferramenta de gestão, dashboard, para aumentar o MEC. O projeto deve conter uma tabela de dados organizada em formato com histórico da ordem de serviço, uso das formas para calcular automaticamente o custo total, mão de obra e material de cada intervenção, geração de um gráfico que mostra qual a máquina quebrou mais, qual o custo mensal acumulado, entrega final, planilha funcional automatizada. Então está aqui. Aí está os baseado em cima só relacionado à planilha eletrônica, baseado nessa situação problema. Aqui nós temos, né, o critério de avaliação formativo, primeiro. Baseado, depois a gente tem a somativa com pesos numéricos, a tabela de nível de referência para desempenho. E temos aqui os critérios, né, para facilitar a dedução de algum possível nota aí. Qual seria o ideal para ele tirar. E aqui no final o item 7 seria quando ele é aprovado ou reprovado. Ok? Então, esses demais planos serão para a próxima turma. Né? Então agora a gente fez, né, lá que a gente está em matéria, a gente vai dar seguimento aí nesse trabalho, tá? A gente vai dar seguimento a esse trabalho, que a gente tem o comissionamento, né? Temos matérias de nivelamento, né? Postado pelo professor Venceslau. Temos alinhamento, né? Então temos aqui material aqui ao nosso ilustre mestre aí, né? Então tem aqui, né, de alinhamentos e está sendo dividido, gente, de forma criteriosa por unidade curricular, tá ok? Aí nós temos aqui e no final o projeto de manutenção. Então tá toda a estrutura, né? A estrutura do curso todo aqui. Então a gente vai trabalhar. Então na ação docente, quando a gente for ser avaliado, né? A gente vai abrir falar aqui, no caso, a sala Google do técnico eletromecânica, técnico e eletromecânica. E aqui eu vou falar, ó, os alunos têm acesso ao plano de curso. O que falta aqui é incluir também o código de ética. Então, eu vou criar aqui já, ó, criar material, código de ética. Né? Vou criar um tema chamado aqui, ó, vou criar um tema novo. Código de ética, porque é uma informação que eu tive que o aluno tem que ter acesso também ao código de ética. Então tá aqui, ó, criei um tema, vai chamar código de ética, né? E depois eu vou fazer o upload aqui
do código de ética. Vou abaixar lá na intranet e vou colocar aqui, tá ok? Então, criei aqui já para todo mundo junto. Então, eu vou colocar aqui código de ética logo abaixo aqui, ó. Então, eu vou colocar ele abaixo aqui do plano de curso. Deixar o plano de curso como evidência, o código de ética logo aqui. Então, como é que eu vou colocar? Eu venho aqui, ó, nos três pontinhos, esse quando é material, né? Eu venho aqui e vou editar. Aí vou fazer o upload aqui. Só que eu acho que eu não tenho o código de ética aqui, né? Ética. Eu não vou ter aqui o código. Opa, tem sim, código de conduta ética. Então tá aqui. Código de conduta ética e vou salvar. Então vamos ver se ele está aqui mesmo. Então tá aqui o código de conduta ética, né? O aluno também tem acesso a esse documento aqui de código de conduta ética. Tá ok? Então, a intenção desse vídeo era dar um apoio aí. E, lógico, é uma plataforma, tem que ser alimentado, tem muita matéria ainda, tem muita unidade curricular que não tem conteúdo, mas agora a gente vai trabalhando aí, né, para deixar tudo dentro dos conformes, beleza? Então, só para reforçar, ela é eletromecânica. Aí, criamos um mecânico de manutenção que a gente vai estruturá-lo, né? A gente vai estruturar ele ainda, né, para ficar para o FIC, que dá para aproveitar. E também, na sequência, vamos fazer também uma para o CAI de manutenção. Para a gente carregar, o CAI já praticamente está pronto, né? Muito conteúdo do CAI vai servir tanto para o técnico como para o mecânico FIC. Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima.